Amém. Nós vamos compartilhar uma palavra, irmãos, direcionada pelo nosso pastor sênior, pastor Raymond de Oliveira, e a sua esposa, a pastora Mary Jesus, né? Pastor Raimundo Nonato e pastora Maria de Jesus. E esse domingo, todo o Ministério Nova Aliança está compartilhando essa mensagem, não como ele pregou, como ele mesmo disse, né? Ele empresta um machado e a gente coloca a nossa força para usar essa ferramenta. Obrigado, irmã Rose, Deus abençoe sua família. Então, gratidão e obediência, nossa temática é missões. Hoje, muita gente viu o vídeo do pastor Rubens distribuindo couve, né? Quem viu esse vídeo aí? Depois você procura lá, pastor Rubens Santiago no Instagram. Ele encontrou um couve, não lembro se foi na promoção ou foi de graça, acho que promoção, não foi? E aí ele estava distribuindo lá na feira, muito legal. É muito bom ouvir sobre isso, mas também teve algumas falas lá na conferência de missões que não é só alegria. A gente dança, brinca, mas teve algumas falas bem sérias, como ontem à noite, né, sobre a realidade do campo missionário, a realidade de alguns povos, a forma como algumas religiões têm crescido no mundo, assuntos bem sérios. Todas as sessões estão salvas no YouTube Nova Aliança Ágape, viu? Ontem eu, à noite, por exemplo, só pude assistir pela internet, mas só não vi a parte que mandaram cortar, mas já descobri com quem estava lá o que ele falou. Mas é justamente sobre a seriedade do que tem acontecido em missões. Quando a gente fala de missão, irmãos, normalmente a gente pensa em missão transcultural. O pastor Nonato estava lembrando que Imperatriz é um lugar alcançado pelo Evangelho, mas não 100% evangelizado. Imperatriz foi alcançada pelo Evangelho, mas tem gente em Imperatriz que não foi evangelizado ainda. Então, Imperatriz ainda já foi alcançada, já foi pregado na cidade de Imperatriz, mas tem muita gente para ser evangelizado. O tema para esse ano da missão da Nova Aliança é unidade e discipulado. E todo culto de missões a gente lembra da realidade do campo missionário, os desafios, as necessidades, e o tema dessa palavra é gratidão e obediência. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, verso de número 8. Novo Testamento, Filipenses, uma carta escrita para uma realidade de igreja. E no capítulo 2 de Filipenses, nós temos a revelação, digamos que do coração de Jesus, acerca da obra de renúncia. Filipenses capítulo 2, verso de número 8, a Bíblia diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que missões não seja só um culto, missões não seja só um tema de um culto, mas que missões seja a nossa missão como igreja, Senhor. Nos ajuda a entender que, embora nem todos tenham um chamado transcultural ou integral, todos nós temos uma chamada atemporal. Ela não é para o dia que passou, nem para o dia que virá, mas ela é para hoje, Jesus, essa chamada. Senhor Deus, e nesse culto nós nos lembramos daqueles que estão no campo, nós nos lembramos daqueles que têm renunciado suas paixões e suas vontades por causa do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, por cada sim que a igreja do Senhor tem dado. Obrigado, Senhor Jesus, por cada não que temos dado para a nossa carne, para as nossas vontades por causa da obra. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, que não fique ninguém sem receber uma palavra da Tua parte nesse dia. Obrigado porque de alguma forma o Evangelho foi pregado já hoje aos moradores de rua, através do Café com Cristo e de outros projetos. Obrigado porque o Senhor nos alcançou de alguma forma, essa missão nos alcançou.
Por isso nós somos gratos e por isso nós estamos alegres. Se conosco, meu Deus, continua conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amados irmãos, a forma como Jesus foi obediente, foi uma obediência até a morte. A obediência de Jesus foi uma obediência até a morte. Ele obedeceu ao Pai em cumprir a sua missão. E nós lemos no livro de Lucas, você lê o livro de Lucas, logo no capítulo 1, os primeiros capítulos, a narrativa do nascimento de Jesus, e vemos como Jesus ele tem uma vida completamente voltada para a obra do Senhor. Um nascimento de uma mulher virgem, uma vida de perseguição logo que nasceu, na verdade ainda no ventre, mas porque a vida de Jesus ela foi uma vida chamada para o propósito. A vida de Jesus foi uma vida chamada para a obra. E é por isso que nós somos uma igreja cristã. Nós carregamos o nome de Cristo como igreja. Embora não tenha uma placa ali, Igreja Evangélica, Nova Aliança Cristã, mas nós somos uma igreja cristã, evangélica, que evangélico vem de evangelho, e evangelho são as obras de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez na terra. Então, meus irmãos, de alguma forma nós somos alcançados. Será que você pode dizer graças a Deus? E Deus nos chama para uma vida de gratidão e de obediência. Gratidão precisa ser um estilo de vida. A gente compartilhou um pouco aqui do desafio que temos para o próximo domingo. E pedimos você que lembre disso, escreva em algum lugar, coloque diante de Deus. Nós temos o propósito de levantar uma oferta para missões. E o nosso alvo é bem simples, todo Ministério Nova Aliança. O nosso alvo é muito pequeno, é simples, porque eu sei que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a igreja planeja enviar para os campos missionários, para cuidar da obra do Senhor, e no Brasil e em todos os países que nós estamos. O valor de R$300 mil. Você crê que isso é possível? Esse é o desafio para que a gente cubra tudo aquilo que nós temos como desafio no campo missionário para esse ano. É maior algumas coisas, mas esse é o nosso desafio. E de alguma forma nós somos alcançados. O Evangelho nos alcançou. E apesar do desafio, a nossa vida precisa ser uma gratidão. Gratidão porque alguém teve uma vida de cruz para que eu fosse alcançado. Eu lembro de um dia desses, falando do amor de Jesus para um rapaz que estava em um bar, e ele dizendo, eu estou aqui, pastor, mas eu sei que minha mãe está orando. E eu sei que está errado o que eu estou fazendo. Aí ele derramou a cerveja, disse assim, eu vou para casa. Aquele homem tinha um entendimento de que ele estava fugindo do que Deus tem para ele, mas que existia alguém que estava guerreando por trás. Dizendo, Senhor, não aceito meu filho nessa vida. Senhor, larga ele das mãos do diabo, tira ele das mãos do diabo. Então ele estava lá, mas dizendo, eu sei que minha mãe está em casa orando por mim. Sem vergonha daquele, né? Apesar de saber, mas teve que ir lá um pastor falar para ele poder derramar a cerveja. Talvez até voltou depois que eu saí, né? Mas é com ele. Mas irmãos, alguém renunciou. Alguém morreu. O Evangelho é sobre morte. A obra da cruz, missões é sobre alguém morreu. O pastor Rubens hoje está no continente africano, mas um homem chamado David Livingstone, um missionário que colonizou aquele continente, enterrou o coração dele lá. Para que o pastor Rubens estivesse hoje na África, tem um coração, e eu não estou falando o amor dele, é o coração. O corpo dele está na catedral de Winterfield, na Inglaterra. Mas ele pediu para que quando morresse, arrancassem o coração dele e enterrassem o coração separado do corpo na África. Porque ele amou demais aquele continente. Imagina uma pessoa sepultada, o corpo em uma cidade e o coração em outra, irmãos. Aquele homem amou tanto aquela nação, evangelizou tanto aquela nação, que ele pediu para que o coração dele fosse enterrado no lugar que ele amou. Então o corpo foi trazido para a sua cidade natal, mesmo ele perdendo a sua esposa para uma febre lá, ele não deixou de amar aquele povo. Então para que o pastor Rubens, o pastor Glaucio, que
deu um pontapé na obra naquele lugar. Pessoas que estiveram aqui, o missionário, hoje pastor Wagner esteve lá. Eu estive lá e eu sei como a obra na África tem andado. Eu digo e vou continuar dizendo, talvez se não mudar. Até hoje a igreja mais alegre que eu conheci na minha vida foi a igreja da África. Não tem central de ar, não tem teto, não tem forro, não tem sala decente para o kids, mas até hoje eu já andei um bocado, já visitei muitas igrejas muito grandes, mas a igreja mais alegre que eu conheci na minha vida foi a igreja da África, irmãos. Foi a igreja na África. Então alguém morreu naquele lugar para pregar o evangelho. Alguém deu a sua vida para que a mensagem chegasse até nós, para que a Bíblia fosse anunciada, para que a imperatriz fosse alcançada. Você já leu a história das cidades? Alguém chegou de barco, um pastor, um padre, um missionário, alguém chegou com a Bíblia para que a obra chegasse. Pessoas que provavelmente já morreram. Então, a gente olha com muito romantismo o Evangelho, mas o Evangelho fala de obediência, muitas vezes até a morte. Pessoas que gastaram as suas vidas por esse propósito. E quando nós falamos isso, fica uma pergunta: será que eu estou dando continuidade a isso? Será que eu sou uma pessoa que estou vivendo por causa do Evangelho? Entregando a minha vida por causa do Evangelho? E vou morrer carregando essa bandeira, anunciando o nome de Jesus Cristo. Você viu falando ontem lá na conferência de missões, se eu não estiver enganado, a igreja pastor Nonato falando da igreja em Dubai, no Irã, que tem que ficar trancafiada, né? Que tem que, ou foi o pastor David, qual foi o outro que ministrou, me ajuda? Um deles falou sobre essa obra, a igreja que tem que se esconder dentro de uma casa e não pode sair nas ruas. E a gente tem tanta liberdade, irmãos. Então, em primeiro lugar, essa gratidão é pela obra da cruz para a humanidade. Diga comigo, gratidão pela obra da cruz para a humanidade. João 3,16, como disse o pastor Nonato, esse é o texto que todo crente tem que decorar. Você precisa decorar João 3,16. Você precisa pronunciar isso. Vamos lá? Não olha para lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós acabamos de resumir a Bíblia. Nós acabamos de resumir a obra da cruz em um versículo, irmãos. João 3,16 resume a Bíblia e a obra de Cristo. Deus Pai nos amou de tal maneira, nós estávamos perdidos por causa do pecado, mas esse amor foi tão grande que Ele entregou o seu próprio Filho, e esse Filho não foi obrigado, mas decidiu morrer para que diga todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A cruz, ela não é apenas um ato de amor pessoal, mas um presente universal, irmãos. Parte das cidades que nós andamos no Maranhão, no Brasil e no mundo, você vai ver uma cruz. Aliás, no Maranhão isso é bem comum. Você anda pelo interior, você vai para São João dos Patos, você vai para... aí toca por rumo do Piauí, né? Uma banda. É comum chegar numa cidade e ter uma cruz. Ela está lá. É um marco. O maior símbolo do cristianismo, irmãos, não é outra coisa que não seja a cruz. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. A nossa vitória não foi na pesca maravilhosa. Logo, o símbolo do cristianismo não é peixe. A nossa vitória, irmãos, não foi numa montanha, sentados, acampados. A nossa vitória
Foi no madeiro, no monte chamado Gólgota, no Calvário, onde Jesus Cristo morreu, vertendo o seu sangue completamente para a remissão. Aquele que não tinha pecado derramou o seu sangue por todos aqueles que eram pecadores. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz não é apenas um ato de amor pessoal, mas um presente universal. Cristo morreu para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Então a nossa gratidão em primeiro lugar é pela obra da cruz para a humanidade. Diga comigo, tem jeito? Todas as vezes que você vê uma pessoa perdida, essa tem que ser uma oração. A esposa, todas as vezes que vê o marido errando, que é uma coisa que é diária, você diga assim, tem jeito, Deus. O marido faz a mesma coisa, viu? Tem muita mulher precisando que a gente fale isso também. Tem muito filho precisando ouvir, mas tem muito pai precisando também. Então, em vez de você dizer assim, já lavei meu irmão, né? A gente não gosta de falar umas coisas assim, sem futuro. Desisto. Está nas mãos de Jesus. Diga assim, tem jeito, Senhor. Né? Aí você fala, tem jeito para essa alma, Senhor. Essa alma penada, tem jeito. Então, todas as vezes que você vê alguém numa situação que para muitos não tem mais jeito, a palavra de um cristão, para ela tem que ser, tem jeito. Amém? Glória a Deus. Imagina um remédio descoberto contra uma doença mortal. Nós temos aí o câncer, por exemplo, que é uma das maiores perguntas. Será por que nunca fizeram um remédio, né, definitivo? Doenças como o HIV, por que são tudo paliativos? Então imagina que um remédio foi descoberto contra uma doença mortal. E de nada adiantaria se um laboratório de Imperatriz tivesse a receita desse remédio, a capacidade de produzir esse remédio, mas guardasse esse segredo, guardasse as 7 chaves. Eu lembro de uma pessoa que precisava de um remédio, e eu conhecia uma pessoa que sabia onde tinha, e ela dizia, eu esqueci nela, pastor, lembrei de pedir o nome do remédio. Porque quando a gente sabe que tem um remédio, a gente vai atrás. Quando eu estava com a crise de rim, meus irmãos, aquela época, quem aqui é dessa época? Que eu passei, que eu quase morri. O que eu fui atrás de remédio, irmãos? Não, vai lá na aldeia, fala com os índios, tem um pau do índio lá que é muito bom. Você vai descascar a casca dele, botar de molho, beber todo dia. É tanto nome esquisito, tanto remédio. Eu digo, meu Deus, quem é o parente que eu tenho mais perto das aldeias para mim ir atrás desse remédio? Aí comecei a puxar aqui na minha genealogia e descobri que quase todo mundo é. Achando que não tinha nenhum. Vou falar com a mamãe, ela diz, meu filho, minha avó era, tua tia é. Então daqui a pouco alguém diz, mas tem uma garrafada no mercadinho. Aí o outro diz, tem um remédio de São Paulo. Aí o outro diz, chá de quebra-pedra. Irmão, todo dia tinha uma ligação, uma mensagem, você já tomou isso? Você já tomou isso? Porque você tem uma dor tão grande, eu não sei se você já passou por isso, e no nome de Jesus, eu espero que você nunca passe por uma crise renal no nível que eu cheguei. Porque não é coisa de gente não, porque não é dor de gente não. Quando a gente tem um problema muito sério e sabe que tem um remédio, a gente quer a todo custo encontrar, irmãos, a cura. A gente quer encontrar o alívio para a nossa dor. Sabe por que alguém se suicida? Não é porque ela diz, eu quero morrer. Ela pensa, se eu sou um corpo, que tem uma alma, um corpo, um espírito, e ela pensa o quê? Está doendo muito. Pela lógica, a dor é só na vida. Então, se eu estou sofrendo demais, quando eu morrer, a dor passa. De fato, biologicamente falando, o problema físico dessa pessoa acabou.
Só que vai começar o problema espiritual dela. Que essa vida, ela é curta. Salmos 39 diz que a nossa vida é como um palmo. Deus deu aos nossos dias o comprimento de um palmo. A vida do homem é como um sopro, diz o livro de Tiago. Mas a pessoa que acabou de solucionar o problema físico dela, ela acaba de arrumar um problema espiritual. Hebreus 9:7 diz, 9:27, cabe ao homem viver apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo de Deus. Então você acaba de dar um fim à sua curta vida na terra, mas tem que lidar com o problema da sua existência eterna, céu ou condenação. Então toda pessoa que tem uma dor, ela quer um alívio, irmãos. Ao invés de você olhar para aquele seu vizinho, baderneiro, confuseiro, cachaceiro, tudo que você já foi antes. Quem aqui tem mais de 3 anos de crente? Mais. O pastor Nato disse que esse grupo aqui é o que menos evangeliza. Porque não lembra mais do cheirinho do inferno. A gente, quando estava no mundo, a gente toda hora pensava assim, rapaz, acho que eu vou para o inferno. Aí Mateus, quando se converte, aí é um evangelista. Mas quando passa um tempo, a gente esqueceu. Eu estou garantido no céu. Aí não se preocupa mais com os outros. Imagina que você recebeu a cura, diga amém, glória a Deus, aleluia, terra. Mas o seu vizinho ainda tem essa doença. E você carrega o remédio. Você carrega o antídoto para isso. Nós que temos acesso a Deus, que temos a revelação de Deus, que andamos na luz, que recebemos o amor de Deus, nós carregamos o antídoto, a cura que a humanidade precisa. A cruz é esse remédio e ela precisa ser anunciada a toda a humanidade. Nós temos o remédio, o mundo está doente. Eu penso que é o encontro perfeito. Nós, não no sentido prepotente, não. Soberbo, não, irmãos. No sentido da misericórdia de Deus. Nós não somos Eu lembro da historinha do jumentinho, que nas bodas entrou com Jesus, na cidade santa. Então, é um meme, tá, gente? É uma brincadeira, é uma ilustração. Então, diz que aquele jumentinho que carregou Jesus, ele voltou para onde a mãe dele, e começou a se gabar, dizendo, olha, quando eu passava pelas ruas, a multidão me aplaudia, jogava ramo no chão, os outros jumentos, tudo esquecido, chutado, mas eu não. Aí ela diz, meu filho, tem certeza? Tu é só um jumentinho. Tenho, mãe. Aí diz, como é que foi? Não, eu estava carregando um tal de Jesus. Ela disse, pois faz um teste, vai lá sem ele agora. Aí diz, quando chegou na porta da cidade, deram uma ciposada nele, vai para lá, jumento. Aí ele voltou e a mãe dele disse, meu filho, sem Jesus tu é só um jumentinho. Então, longe de nós achar que isso é uma vantagem. Eu carrego algo, eu sou especial. Não, nós somos os mais miseráveis, irmãos, dos homens. Mas Deus olhou para nós na sua infinita misericórdia e decidiu confiar a nós a mensagem do Evangelho, a carregar essa mensagem e a anunciar essa mensagem para outras pessoas. Todo o bem que está em nós é uma boa dádiva de Deus, igreja. De nós mesmos, o bem que eu quero fazer, a Bíblia vai dizer que eu não faço, o mal que eu não quero, eu já fiz. Então é mais ou menos assim. Quantas vezes você ficou pensando, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ajudar uma pessoa. Quando você foi ver, a pessoa morreu. Porque a gente demora, mas existe algo que nós carregamos como igreja. E ninguém aqui que já ouviu a mensagem, conhece a verdade, será considerado inocente, diga misericórdia. Porque nós sabemos a verdade. Nós temos o amor de Deus. E precisamos compartilhar esse amor. O que é que você faz de atividade física? É através dessa sua caminhada no aeroporto. A gente precisa levar o amor de Deus. Do seu pedal. Através da sua esteira. Não sei, dá um jeito. Rapaz, parece que essa esteira hoje está mais rápida do que os outros dias, né?
Aí o cara diz, não, o negócio da velocidade aí, né? Ah, é mesmo. Velocidade, eu lembrei aqui que tem gente que está indo numa velocidade muito grande para o inferno. Brincadeira, não evangeliza assim não. Mas o Senhor vai te dar uma estratégia. Diga comigo, eu tenho um antídoto. O mundo está doente. E eu preciso entregar esse medicamento. Amém? Segundo lugar, gratidão pela obra da cruz de forma pessoal, na minha vida, em minha vida. Diga graças a Deus. Gálatas capítulo 2, verso de número 20, o livro de Gálatas. Se você está em Filipenses ainda, volta um pouco, você vai achar Efésios, continua voltando, está para trás, já passou. Quem é da época do Cavaleiro do Zodíaco, um menino aí da minha época, é uma casa antes. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Essa é uma fala do apóstolo Paulo, é uma fala que eu não sei se eu já sou digno de falar isso, porque se eu não ganhei 20 almas para Jesus essa semana, eu não sei se essa era a vontade de Deus. Talvez Jesus queria que eu ganhasse, talvez eu não entreguei uma marmita essa semana e Jesus queria que eu tivesse entregado. Então, o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava dizendo é, a obra da cruz tocou a humanidade, mas tocou a minha vida pessoal. Amém? Todo mundo aqui tem uma história. O meu testemunho pessoal, o meu, Lucas, não é de alguém que matou alguém, que tem uma ficha criminal. Por muitas vezes eu perguntei para Deus isso. Eu digo, Deus, para ser um pastor de vergonha mesmo, eu não tinha que ter uma ficha criminal, alguma coisa assim, porque aí quando eu contasse meu testemunho, o povo ia ficar, oh. Aí eu ia dizer, eu levei um tiro e sobrevivi. A igreja, aleluia. Gente, eu lembro do dia que eu pulei do muro, quebrei a perna, a polícia atrás, o povo, eita glória. Só que eu não passei por nada disso, irmão. O Senhor me separou na mocidade, né? Agora tem um cara na Bíblia aqui, ele foi vida louca. Paulo, perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, irmãos. Paulo era perigoso. Imagina, Deus vai levantar um homem na vida de Paulo, chamado Barnabé, graças a Deus pela vida dele. Imagina uma pessoa que no culto passado entrou aqui, bateu em gente, atirou em gente e sumiu. E nesse culto agora ele vem dizendo, entreguei minha vida para Jesus. Eu queria ver qual era a reação da igreja. Hein, irmão Leontino? Agora esse homem volta hoje e senta bem sim na cadeira e diz, agora eu entreguei minha vida para Jesus. Aconteceu isso com Paulo. Eu falei isso há uns 2 domingos atrás. Atos, se eu não estiver enganado, capítulo 16 conta essa história. Então Paulo teve uma vida de perseguidor, mas a obra da cruz tocou a vida dele, diga graças a Deus. Então a obra da cruz tocou a minha vida e a sua vida. Na minha infância eu pensava que cruz era um amuleto. A igreja que tivesse uma cruz estava salva. Carregar uma cruz no pescoço era um sinal de salvação. Mas não, irmãos, ela me lembra do que Jesus Cristo fez pela minha vida. Antes da cruz eu estava perdido, condenado. Era eu. Condenado era, mas ele foi julgado em meu. Agora eu tenho vida. Diga graças a Deus. Porque nós estávamos condenados. Como diz a canção, eu estava perdido, eu andei pelo mundo, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura, tristeza era parte de mim. Nós estávamos um caminhão carregado de melancia sem freio numa descida, irmãos. Como eu vim da roça, essa é uma das piores cenas que eu consigo imaginar. É um caminhão carregado de melancia, irmão Everton. Aí no meio na cabeça do morro, ele quebra o diferencial, perde o freio. Então esse caminhão de melancia desce essa ladeira. Éramos nós, sem a presença de Jesus, sem a obra da cruz na nossa vida. A única coisa que as pessoas diziam quando vinha a gente é, sai da frente. E o povo corria da gente. Mas hoje as pessoas olham para nós e dizem, olha, Jesus ainda transforma vidas.
Aleluia. Jesus ainda faz a obra dele. Porque assim éramos nós. Pela cruz a minha vida foi transformada. Perdão, nova identidade, salvação. Aleluia. Eu tinha uma identidade velha. Todas as vezes que alguém me pedia identidade, eu ficava horrorizado. Não sei se alguém aqui ainda tem assim. Eu acho que eu tinha 12 anos quando eu tirei ela. Ô, irmãos, a foto ainda era preto e branco, que parece na época lá. Deu um negócio muito errado. Quantas vezes eu já esperava a reação da pessoa. Ela pegava a identidade e eu olhava assim. Como quem diz, és tu. A gente tinha uma identidade velha que a gente tinha até vergonha, né? Aliás, foto de documento nunca sai bonito. Pelo menos para mim, não sei de vocês. Parece que aliás, o povo que seleciona, parece que eles fazem assim, ó. Deixa eu ver a pior aqui. Essa aqui é a pior, vou colocar ela. Né? Às vezes eles tiram uma 10, aí acho que eles olham lá, depois que a gente sai, na resenha deles, lá no Viva Cidade. Né? Aí eles olham lá, se alguém trabalha lá. Aí parece que eles pensam assim, bora ver aquele tá mais esquisitinho? Vamos ver aquela ficou mais esquisita, aí seleciona e bota no documento, né? Aí você olha para a sua foto do perfil do Instagram, claro que lá tem filtro, né? Você arrumou. Aí você olha para a sua foto da habilitação. A gente tinha uma velha identidade, que a gente tinha vergonha dela. Mas Jesus Cristo nos deu uma nova identidade. Aleluia. A gente agora está bonito na foto. Diga comigo, eu estou bonito na foto. Nós recebemos uma nova identidade em Jesus Cristo. Missões nascem de coração que experimentam pessoalmente a graça de Deus. Amém? Nós temos a Andressa aqui na igreja que já está fazendo arrecadação para a escola de missões. E você que gosta da Andressa, da pessoa dela, da amizade dela, saiba que ela não está nesse culto não, né? Eu vou ter que falar no segundo também, se ela vier. Ela não é de faltar não, se ela não faltar é porque alguma coisa muito séria. Você precisa entender que se a Andressa disse sim para Jesus, é perigoso que a sua oportunidade de desfrutar da amizade dela, do companheirismo dela, está com dias contados. Uma vez que a gente diz sim para Jesus, irmãos, sabia que uma das orações mais perigosas que a gente faz é: seja feita a tua vontade, Senhor? O pastor Nonato, quase toda vez que ele me liga, ele diz assim: meu filho, diga comigo que se cumpra a vontade de Deus. Ô, irmão, chega a dar um calafrio, as pernas ficam assim, que eu não sei o que ele vai falar. Meu filho, que se cumpra a vontade de Deus. Eu digo, amém, pastor. Me dá bem o contato do irmão, tá? Ufa, Senhor, aleluia. Porque uma vez que a gente diz sim para o Senhor, meus irmãos, nós não podemos medir o que vem pela frente. Então a cruz nos alcançou, diga graças a Deus. Esse apóstolo Paulo era perseguidor e se tornou o quê? Para mim, na minha humilde opinião, o apóstolo. Para mim, ele escreveu Hebreus. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele é o maior apóstolo, mesmo sem ter caminhado com Jesus. Pelo nível de entrega, de renúncia, de vivência. Mas o Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, que se nós crermos, nós faremos obras ainda maiores. Você crê nisso? Amém? Terceiro lugar, gratidão pela dignidade de ser colaborador com Deus na missão. Quando eu vi o pastor Nonato falando isso, eu me alegrei, porque eu falei sobre isso dias atrás aqui na Adonai. Sermos cooperadores de Deus. Não sei se você lembra disso, deve ter uns 3 cultos ou 4. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. Eu mencionei exatamente esse texto aqui. É tão bom quando a gente sabe que o nosso coração está andando alinhado com o coração da missão da igreja. O Criador poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos chama para participar. Que coisa extraordinária. Você já viu aquela pessoa que é muito boa em fazer bolo? Ela te chama, aí você se sente importante. Aí ela diz assim: lava a colher para mim bem, por favor. Não foi assim com o Evangelho.
Não foi só para lavar uma colher. Não foi só para passar um pano seco na forma que estava úmida. Mas o Senhor nos chamou para sermos cooperadores com Ele nessa missão. Diga graças a Deus por isso. Então é um privilégio ser embaixador de Jesus. Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Projeta para a gente, por favor, Miguel. 2 Coríntios 5, 20. Na NVI. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Talvez quem estuda direito não, cursou o curso de direito na faculdade, né, na universidade. Porque você que tira boas notas, você estuda direito, né? Está estudando direitinho. Você já parou para pensar o que é um embaixador? Um embaixador é alguém que tem a autonomia de uma nação nas suas costas. Tem uma pessoa no Brasil que é embaixador dos Estados Unidos. Essa pessoa tem a autonomia de uma nação inteira nas suas costas. Ela carrega o pensamento daquela nação. Ela carrega o propósito daquela nação. Ela carrega a missão daquela nação. Essa pessoa fala, se eu não estiver enganado, 5 idiomas. Se alguém lembrar, me ajuda. Pelo menos 5 idiomas. Ela tem que ter uma formação muito grande, porque ela é um representante legal de um país em outro país. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Meu Deus, como isso é pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado porque é uma responsabilidade muito grande. E leve porque quem faz a obra é Ele, não nós. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É tão bom ir buscar alguma coisa em um lugar, uma coisa cara, quando você só vai dizer quem é que vai pagar. Né? Eu vim aqui pegar esse carro aqui na concessionária. O patrão disse que vai fazer o Pix. Aí, não, pode levar. O lado bom é que você não vai pagar. Só que não é seu também, né? Mas, enfim. O peso. Olha, Deus tem um plano na tua vida. Quem é que vai ter que gerar esse plano? Não sou eu, meus irmãos. É o Senhor. Então, eu sou embaixador, eu carrego, eu represento. É por isso que eu gosto muito do hino 46 da harpa cristã. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Não se preocupe. A minha e a sua missão nessa terra é só até a gente morrer. Depois disso, irmão, acabou, tá bom? Olha para o seu irmão do lado e diz assim: é só até você morrer. Fala para ele. A missão sua é só até lá. Depois disso, irmão, aí é só a glória. Amém? Então é só enquanto está vivo. Pastor, eu devo me preocupar? Deve. Deve. Porque eu não sei que dia vai chamar a minha senha ou a tua. Lá na terra dos pés juntos. Então a gente precisa vigiar. Missões não são um peso, mas um presente. Diga, não um peso, mas um presente. Deus nos dá a honra de trabalhar com Ele. Irmãos, quero lembrar que o pastor Nato entregou só os tópicos para a gente. A mensagem aqui já é o que Deus falou comigo. Amém? Se você quer ver essa mensagem, assista a pregação do pastor Nato lá no YouTube, você vai ver que é diferente. Então, não é um peso, mas um presente. Deus nos dá a honra de trabalhar com Ele. O meu filho foi para a chácara esse final de semana para o mutirão e queria trabalhar comigo. E é tão bom ver um filho querendo cooperar com a obra do pai. Tem um vídeo dele lá no sol quente, na enxada. Eu deixei que é para ele escolher qual a caneta ele vai usar na vida dele, né? Se é a Bic ou se é a com cabo de aroeira que tem lá, de mexer traço de concreto. É bom saber usar as duas, porque a gente vai precisar. O Fábio trabalha em 2 faculdades federais, mas sabe mexer com a outra, do cabo de aroeira.
ele lá no Multiano, não faz ideia que ele trabalha de branco, passa o dia de branco na universidade lá. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos cooperadores com Ele. Diga, que bênção. Em quarto lugar, gratidão por ver os resultados da obediência. Gratidão por ver os resultados da obediência. Vamos caminhar aqui para encerrar. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. O missionário planta, rega, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso, crente, você vai ver resultado da sua obediência. Diga, eu creio. Vendo a pastora Maria Saboia falando ontem, meu Deus, como Deus sabe que eu quero aquilo para a minha vida. Ela disse que lutou tanto pela família. No dia que ela saiu, foi embora de casa para missões, o povo entregou a vida para Jesus. Enquanto ela estava lá, nada acontecia. Eu acho que eu tenho que ir embora, né, para ver um milagre lá em casa. Porque ela, se foi igual a pastora Maria Saboia, ela disse que lutou, pelejou. Aí quando ela tem 20 anos que saiu, aí o povo tudo entregou a vida para Jesus. Talvez o problema está sendo enorme, né? Que fica perto demais da família azucrinando eles e não dá tempo para eles entregar a vida para Jesus. Mas, irmãos, eu creio que eu vou ver o resultado da minha obediência. Você pode dizer amém? Muitas vezes os frutos não são imediatos, mas são certos. Eu já falei aqui algumas vezes e hoje eu fiz de novo, irmãos. Lá na chácara da igreja tem um pezinho de manga, que é o 2º ano consecutivo que ele frutifica. Mas tem uns pivete lá grandão que não tem 4 anos já e não dá manga. Hoje eu fui de novo debaixo deles e conversei. Eu digo, mais um ano que não sai nenhuma fulô. Se vocês não começar a produzir, ó, aí é como se eu visse ele dizendo, mas pastor, eu digo, é Bíblia. João 15, a árvore que der fruto, poda para dar mais fruto. A que não dá mais fruto, porque a gente não vê com bons olhos aquele que não frutifica. Alguém pode dizer, pastor, eu não estou vendo. Se você está sendo obediente, eu quero te dizer que vai chegar a hora. Você crê nisso? Vai chegar a hora, irmãos, em nome de Jesus. A obediência sempre traz resultados no reino, mesmo que invisíveis aos nossos olhos. Muitos dos meus amigos de infância morreram, e eu que achava ruim às vezes obedecer minha mãe, que dizia, eu não fui com a cara daquele teu amigo, hoje eu sei que foi importante ir com a cara da minha mãe, quando ela não foi com a cara dos meus amigos, porque a obediência a ela poupou minha vida, guardou a minha vida, me protegeu. Então a obediência, em alguns momentos ela parece tardia, a gente não vê resultado imediato, mas chegará a hora. Diga, eu creio. O Hudson Taylor tem algo curioso na biografia dele, é que ele é um missionário que trabalhou por muitos anos sem ver resultado nenhum. Imagina você ser missionário na China, pregar a palavra e não ver nada acontecendo. Não ver nada acontecendo, e pregava, e pregava, e pregava. Mas a perseverança dele abriu portas para o maior avivamento missionário da Ásia. O homem que por muitos anos não viu nada acontecendo, pregava de domingo a domingo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, e não via nada acontecendo. Viu depois a insistência dele abrir portas para o maior avivamento missionário que a Ásia já teve. Diga graças a Deus. Em último lugar, gratidão pelos galardões na terra e na eternidade. Galardão, irmãos, são as bênçãos celestiais. Diga comigo, bênçãos celestiais. Tem uma história que diz que o pastor pregava, e ele dizia, se você for obediente, você terá um galardão. Se você renunciar às coisas, você vai ter um galardão. Se você for missionário, você vai ter mais um galardão. E ele falava, e o meninozinho prestando atenção. E aí o meninozinho foi contando, eu sou obediente, eu obedeço, eu falo, eu já faço tudo isso que o pastor faz. No final do culto, ele disse, cadê, pastor?
Aí o pastor disse, o que, meu filho? O senhor falou ali, pelas minhas contas eu tenho vários geladões. Aí ele disse, não, meu filho, não é geladão, é galardão. Aí ele, ô pastor, eu pensei que era geladão, que eu já estava feliz. Irmãos, melhor do que geladão, diga comigo, melhor do que geladão é galardão. Mas nesse calorzão, acho que eu estou com vontade, né? Enfim. Bênçãos, galardões na terra e na eternidade. 2 Timóteo 4, 7, 8. Talvez é o que vai estar na minha lápide, irmãos. Fica a dica, viu? Se eu for o primeiro, eu com certeza gostaria de ter isso aqui na minha lápide. Se eu for depois e alguém quiser, aí eu coloco na de vocês. Mas até lá, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versos 7 e 8. Combati o bom, terminei a corrida, guardei. Agora olha o verso 8, irmãos. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, diga aleluia, mas há também a igreja Adonai, o parente de vocês, os amigos, a todos os que amam a sua vinda. Aqui na terra nós vemos frutos, famílias restauradas, vidas salvas, igrejas plantadas. Você viu o pastor Renato falando das igrejas que tem e das que ele quer plantar ainda. Mas também há uma recompensa eterna para os fiéis, irmão. Diga eu creio. Missões são investimentos com retorno certo. Diga comigo, investimento com retorno certo. Tem uma coisa que eu gosto de falar quando eu vou ofertar em missões. Eu gosto não, eu acho que é sempre. Eu estou semeando em uma terra fértil. Eu estou semeando em uma terra fértil. A sombra que você está hoje, alguém plantou aquela árvore. Toda semente em terra fértil vai germinar, irmãos. Vai dar fruto na estação correta. Salmos capítulo 1. Será como árvore plantada junto à corrente de águas. Dará fruto no tempo certo, suas folhas não murcharão e tudo o que fizer prosperará. Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.